E se a psicologia e a psiquiatria está sendo demandada, é porque essas áreas que cuidam da alma estão identificando que as almas não estão aptas para manterem a harmonia diante dos problemas que estão sendo apresentados. Vocês estão entendendo a nossa proposta? E se essas almas encarnadas não estão conseguindo manter a harmonia diante dos problemas, significa dizer que nós não estamos passando bem pelas provas que estão sendo nos sugeridas, que nos estão sendo sugeridas. E aí há de se perguntar, e as religiões não estão dando conta de preparar-nos para enfrentar essas provas? Quando a gente vê esse fenômeno, essa demanda pela psicologia e pela psiquiatria e até mesmo pela desobsessão dentro do espiritismo, há de se perguntar, o espiritismo não está dando conta de nos trazer essa harmonia? O espiritismo não está conseguindo nos consolar conforme a proposta espírita de ser o consolador prometido? E se isso for verdade, por que não está conseguindo? E aí nós temos mais uma vez de fazer aquela reflexão do início da nossa fala. É porque não é o espiritismo em si que vai curar as nossas mazelas. O espiritismo é apenas mais um instrumento que Deus nos faculta para que nós, utilizando o bem, consigamos nos fortalecer, nos harmonizar, para que possamos enfrentar com sucesso as provas que a época está nos oferecendo. Então a pergunta que nós devemos fazer não é se o espiritismo está conseguindo nos harmonizar. A pergunta é: eu estou conseguindo, eu estou sabendo aproveitar os ensinamentos espíritas para me harmonizar? E se não estou, o que é que eu tenho que fazer? O que é que está faltando? Então são questionamentos que o espírita que compreendeu a mensagem espírita precisa fazer para que ele consiga aproveitar o que o espiritismo está lhe oferecendo para ser efetivamente, como diz a Joana de Ângeles, um conjunto harmônico de espírito e matéria. Então precisamos refletir sobre isso. Parece uma brincadeira quando eu falei, precisamos pensar até que ponto o preço da gasolina está mexendo com a minha harmonia, mas é um fato. Até que ponto nós estamos nos deixando levar por essas questões do plano físico? Até que ponto estamos permitindo que isso tire a nossa harmonia? Estava lendo um texto, hoje ou ontem, não lembro, onde o autor dizia o seguinte: por que há alguns anos atrás as pessoas eram menos ansiosas do que hoje? Por quê que os nossos avós não eram tão ansiosos? Pelo menos aparentemente não eram tão ansiosos. Uma pergunta interessante: por que nós somos tão ansiosos hoje? Vamos pensar um pouco sobre isso. Será que a nossa ansiedade não está relacionada com uma necessidade que nós criamos de manter uma aparência exigida pelos tempos atuais, sem a devida condição de manter essa aparência? Não sei, talvez seja. O Jung, ele nos fala das personas que nós precisamos criar e criamos para nos relacionar com o exterior, com o mundo exterior.
é uma estrutura psíquica necessária. Mas até que ponto nós não estamos exagerando nessas pessoas que nós estamos criando e deixando que essas pessoas nos comandem? Por exemplo, hoje em dia, em época de rede social, a gente clica lá no Instagram, no Facebook das pessoas. Vocês já viram alguém postar no Instagram uma foto triste, uma foto com problema? Vocês já viram alguém postar no Instagram uma foto de tristeza assim no posto de gasolina? Caramba, né? Não, ninguém vê ninguém triste, é todo mundo saudável, feliz, né? Bem, né? Se a pessoa não tem um carro, ela para na frente de um carro assim dos outros e tira uma foto assim. E põe no seu Instagram. O colega, quando olha o Instagram, diz assim: nossa, esse carro é dele. Não, se ele tem um carro desse, eu também tenho que ter. E aí ele começa a se matar para um carro que ele pensa que o outro tem, que o outro também não tem. E quando ele menos espera, ele está angustiado, ele está infeliz. A gente está vivendo em função da vida dos outros. Isso não pode nos trazer harmonia. Isso não nos traz harmonia. Então será que não é por aí o caminho da gente começar a pensar nisso? Nossa, como é que eu vou sair de casa agora? Com a pandemia eu posso morrer. E aí eu pergunto: e daí se você morrer? E quando eu digo isso, não estou desprezando a vida. Eu estou dizendo que se você morrer, não foi por acaso, não foi um caso fortuito. Se você morrer, se você desencarnar, qualquer que seja a causa, certamente não foi por engano de Deus. Está no teu projeto. É claro que ao dizer isso, nós não vamos sair por aí nos expondo desnecessariamente para que sejamos contaminados. Vamos manter os cuidados, mas que a manutenção desses cuidados não nos impeça de viver. Se a vida está cara, vamos rever os nossos gastos. Uma coisa que eu costumava dizer no meu ambiente de trabalho: eu não devo me preocupar com o que eu ganho. O governo, como funcionário público, o governo que se preocupa com isso. Eu devo me preocupar com o que eu gasto. Eu tenho algum poder para decidir quanto eu ganho? Não, não tenho. Mas eu tenho todo o poder de decidir quanto eu gasto. Talvez seja por aí uma forma da gente buscar essa harmonia e evitar que as desarmonias comprometam o conjunto. A Joana diz ainda: quando a mente elabora conflitos, olha só que interessante, quando a mente elabora conflitos, ressentimentos, ódios que se prolongam, os dardos reagentes disparados desatrelam as células dos seus automatismos. Nós sabemos que as nossas funções biológicas, elas são automáticas. As células, elas se reproduzem naturalmente. Alguém aqui toma a decisão de fazer o cabelo crescer ou não? Não, né? Ah, cabelo cresce, cabelo não cresce. Não. O cabelo cresce independente da nossa vontade. O que a gente pode fazer é cortar. Mas é um automatismo. A gente corta as unhas e daqui a pouco, caramba, a unha está grande de novo. A unha não está perguntando se você quer unha grande ou unha curta, ela cresce, porque isso está nos automatismos das nossas células. E a Joana diz que quando nós elaboramos conflitos, ressentimentos, ódios, nós acabamos por desatrelar esses automatismos. Seria bom se esses automatismos, se esses desatrelamentos fossem apenas no ato de crescer o cabelo ou de crescer as unhas, mas não é. Nós sabemos que quando nós infringimos essas regras biológicas automáticas, nós podemos gerar coisas muito piores
como, por exemplo, os cânceres. O que é? Como é que começa um câncer? Começa com uma célula que perdeu, que fugiu, que saiu do seu equilíbrio. E aí ela começa a se reproduzir desarmonicamente, até que compromete todo o conjunto. E tudo isso começa, em grande parte, pelas nossas ações mentais. E a Joana continua: ações que degeneram, dando origem a tumores de vários tipos, especialmente cancerígenos, em razão da carga mortífera de energia que geramos e agredimos as nossas próprias células. Olha que interessante. E quem é que está no comando de tudo isso? Nós, em espírito. O corpo, a natureza nos dá ele perfeito, funcionando tudo direitinho. O pulmão funcionando, o coração funcionando, as células se reproduzindo, tudo, né? E vai crescendo e vai. Chega um ponto que nós tomamos o comando do nosso corpo e começamos a envenená-lo com esses comportamentos que a Joana cita aqui nesse parágrafo. E é impressionante como isso acontece, inclusive com os espíritas. Não deveria acontecer. Porque sendo os espíritas conhecedores dessas regras de negócio entre a espiritualidade e a materialidade, nós já poderíamos ter desenvolvido uma consciência tal que nos fizesse viver e conviver com os nossos organismos de forma mais harmônica. Mas, se nós não atingimos ainda esse patamar de convivência com o nosso organismo, de harmonia com o nosso organismo, é sinal que o tal conhecimento espírita que nós pensamos que temos ainda não gerou os efeitos esperados para nós. Por isso, a pergunta que eu fiz lá no início da nossa conversa: qual a consciência que nós temos do Espiritismo? Nós temos consciência mesmo disso? Recentemente, num artigo que escrevi, eu lembrei do padre Antônio Vieira, lá no século XVI, que criticava os portugueses que vinham para o Brasil, dizendo que os portugueses apenas arranhavam as costas do Brasil sem penetrar o interior. E eu digo que os espíritas, muitos espíritas, apenas arranham a superfície do espiritismo sem penetrar-lhe o interior e sem permitir que o espiritismo penetre as nossas entranhas, que penetre as nossas capacidades de pensar e de agir. Por tudo isso, é que o Espiritismo não deve ser experienciado apenas do ponto de vista religioso. O Espiritismo ele precisa ser pensado, refletido, compreendido e não apenas aceito. E a Joana diz ainda: outras vezes, os anseios insatisfeitos dos sentimentos convergem como forças destruidoras para chamar a atenção nas pessoas que preferem inspirar compaixão, esfacelando a organização celular e a respectiva mitose. A mitose é uma das fases do processamento das células, quando ela se divide e subdivide, gerando novas células, facultando o surgimento de focos infecciosos resistentes a toda terapêutica, por permanecer o centro desencadeador do processo vibrando negativamente contra a própria saúde. Olha só, os anseios insatisfeitos dos sentimentos. O que é isso? Será que não é aquele desejo de ter o que não pode ter? O desejo de ser o que ainda não pode ser? O desejo de fazer o que não pode ser feito?
E você, ao invés de aprender com isso, você sofre mantendo esses anseios. É o carro novo que o vizinho comprou que você não consegue ter um. E aquilo te mata todo dia. Cada vez que você vê o vizinho sair de carro novo e você diz: o que é que ele tem que eu não tenho? E você vai se martirizando com aquilo. É a viagem para o exterior que o outro vizinho do outro lado faz e você diz assim: mas por que ele tem e eu não tenho? E você para de viver a sua vida para viver a vida do seu vizinho. Ou o espírita bem intencionado, que lê um livro e diz assim: nossa, esse espírito conseguiu isso, eu vou conseguir também, e é agora. Só que você não tem estrutura ainda para viver aqui. É o espírita que quer imitar o Chico Xavier, não vai dar conta. É o espírita que quer dizer: eu vou ser igual o Divaldo, não vai dar conta. Lembremos do que disse Jesus: a cada um segundo as suas obras. Qual é a tua obra? Agora, até lembrando o Mário Sérgio Cortella, nosso filósofo gaúcho, qual é a tua obra? O que é que você fez para que você acha que tem direito a isso ou aquilo? O que é que você fez da sua vida para que você acha que deve ser saudável? Olha para o seu passado. Como é que você reclama saúde para o seu fígado se você exagerou na comida e na bebida o tempo todo? Como é que você exige ter saúde na sua pele se você se expôs demais ao sol, se você não cuidou da sua pele, se você não cuidou da sua saúde? Como é que você quer reclamar saúde agora? E alguém vai dizer assim: não, eu tenho um problema hepático, mas eu nunca bebi uma gota de álcool. E é preciso a gente complementar: nesta encarnação. Tive um colega em Recife, um amigo nosso, que morreu de câncer de pulmão sem ter fumado um cigarro, nesta encarnação. E como espíritas, nós precisamos saber que as consequências das nossas decisões, das nossas escolhas, elas não se encerram com a morte do corpo, elas se prolongam a longos evos, se prolongam nos séculos, nos milênios. É provável que hoje nós estejamos resgatando algumas práticas de centenas de anos atrás. É provável que estejamos resgatando hoje o que fizemos há alguns séculos atrás. Se o que você está passando hoje te assusta, pensa o que vem no futuro. Como será o meu futuro então? Para você saber como vai ser o seu futuro, observa o seu presente. O que é que você está fazendo hoje? Como é que você está se cuidando? Nós estamos falando de harmonia e não esqueçamos que a Joana está falando da harmonia espírito e corpo. Precisamos manter essa harmonia. E a Joana continua: vinganças disfarçadas. Se bem que eu nem preciso ler esse parágrafo, porque nós somos espíritas e ninguém faz isso aqui, né? Mas já que o Henrique está pedindo. Vinganças disfarçadas voltam-se contra o organismo físico e mental daquele que as acalenta. E vocês estão pensando: como assim vingança disfarçada? O que é uma vingança disfarçada? Dá um exemplo de vingança disfarçada, Henrique. Por exemplo, você brigou com seu marido injustamente. Errado é você. Você brigou com seu marido. No outro dia de manhã, você acorda com raiva dele. Aí ele está tomando café da manhã, aí você olha assim e vê que a xícara de café dele está bem na beirinha da mesa. Aí você diz:
olha até para o outro lado, né? Aí daqui a pouco ele esbarra na xícara de café em cima dele. E você, oh querido, que pena que você molhou sua roupa. Não te preocupe, meu amor. Eu vou pegar uma camisa limpa para você. E ele fica crente que você está compadecida, que você está ajudando ele. Você vai, pega uma camisa limpa, traz para ele. Ô querido, está aqui a camisa limpa. E por dentro você está muito bem. Gostei. Né? Uma vingança disfarçada. Né? Tem uma brincadeira aí na internet. É brincadeira, eu só vou contar porque alguém contou antes. Não sou eu que estou dizendo, não. Que dizem assim, quando as mulheres se encontram uma com a outra, na rua: querida, nossa, como você está linda, magra. Nossa, como essa roupa caiu bem em você. A amiga vai embora. Que ridículo. Tem gente que não tem senso do ridículo, né? Eu sei que vocês não fazem isso. Vingança disfarçada, está se vingando, está se beneficiando, está se alimentando de um mal que está direcionando para o outro. Então, se você souber de alguém que faz isso, conversa com essa pessoa, para não fazer mais isso. Porque a Joana diz, eu vou repetir, esse tipo de comportamento se volta contra o próprio organismo, físico e mental, produzindo úlceras cruéis e distonias emocionais perniciosas. Então são aquelas pessoas que sofrem de determinados problemas de saúde e dizem assim, não sei por que eu estou sofrendo isso. Uma observação mais aprofundada do seu comportamento no dia a dia talvez levasse a perceber por que essas coisas acontecem. Quem nunca ouviu aquela frase, por que isso acontece comigo? Ou aquela outra frase, quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece. Né? É que talvez você esteja rezando para a assombração, por isso que ela vem. Você está chamando a assombração pela sua maneira de fazer suas orações. E a Jana continua: distonias emocionais perniciosas que empurram o ser para estados desoladores, nos quais se refugia inconscientemente satisfeito. Lembra da mulher do café da manhã? O marido se queima no café e internamente ela fica satisfeita. Me vinguei. Mesmo que por fora ela se mostre atenciosa, mas por dentro ela está satisfeita naquele ato, naquele fato, mesmo que ela não tenha gerado, mas que ela, podendo ter evitado, não evitou, e ainda se compraz na desgraça do outro, nos quais se refugia inconscientemente satisfeito, embora os protestos externos de perseguir sem êxito o bem-estar e o equilíbrio. Então todos nós queremos equilíbrio, queremos ser equilibrados, mas será que a gente está perseguindo mesmo o equilíbrio? Ou a gente está se enganando? Ou a gente está se enganando? Daí, gente, ser espírita não é fácil. Por isso que eu sempre esqueço o nome dele, Raul Teixeira, lembrei. Raul Teixeira disse numa palestra, ser espírita não é para quem quer, ser espírita é para quem pode. Porque ser espírita exige um esforço excomunal. Ser espírita exige uma observação permanente dos nossos atos, dos nossos pensamentos, dos nossos comportamentos, das nossas atitudes. E isso é cansativo. Você viver se observando, se monitorando o tempo todo e encontrando coisa errada o tempo todo. Isso é cansativo. Quem é que aguenta um negócio desse? Por isso que esse livro, especialmente, da Joana de Ângeles, coloca o dedo na nossa ferida.
Porque não adianta a gente dizer que é espírita, não adianta a gente distribuir sopa, não adianta a gente tomar água fluidificada, tomar passe, ir para o centro toda semana, se engajar nas atividades do centro, ser um trabalhador incansável nas atividades da casa espírita, se não for um trabalhador incansável na casa interna. Porque a gente esquece que o nosso objetivo aqui não é salvar o outro. Ninguém aqui tem por missão salvar o outro. A nossa missão, a nossa responsabilidade é salvar a si mesmo. E isso não é egoísmo, não. Isso é um fato da nossa existência. Porque para eu salvar o outro, eu tenho que corrigir o outro. Como é que eu vou corrigir o outro se eu não consigo me corrigir? É um cego guiando o outro. Então, se eu quiser efetivamente salvar o outro, eu preciso primeiro me salvar. É igual no afogamento. Se você está se afogando, enquanto você está no processo de afogamento, você não vai conseguir salvar o outro. Primeiro você sai do afogamento, respira, né? Toma pé, aí você vai lá, senão vai morrer os dois. Então, o nosso processo de crescimento espiritual é dessa forma. Precisamos fazer esse mergulho no nosso interior. A leitura é importante, ajuda. Mas a leitura sem a reflexão posterior não vai te ajudar muito. Ouvir as palestras é importante. Mas se você depois não trabalhar interiormente aqueles conteúdos, entra aqui e sai aqui. Então nós precisamos ganhar esse hábito de fazer essas reflexões. O que é que está errado aqui ainda? O que é que eu posso corrigir? Até que ponto eu preciso me mergulhar para me conhecer um pouco? Então, quando nós falamos de autoconhecimento, é nesse sentido. Nós comentamos aqui alguns exemplos, né, que parecem hilários, mas que muitas vezes é a realidade de muitos de nós. E enquanto nós estivermos vivendo essa realidade, o processo de crescimento interior fica quase que paralisado, não adianta. E é por isso que o processo reencarnatório é tão longo. Porque numa existência física de 70, 80 anos, quantos desses procedimentos internos nós corrigimos? Quantos? Basta a gente conversar com as pessoas mais antigas aí nessa faixa de idade, conversa um pouco com essas pessoas e você vai ficar muitas vezes assim surpreso de dizer, caramba, mas a pessoa está nessa idade e ainda pensa assim. Porque idade não significa, não é sinônimo de evolução. Muitas vezes você vai conseguir identificar valores em determinados jovens do que em determinadas pessoas idosas. A idade não quer dizer nada, né? E parece que nós estamos iniciando uma fase da existência na nossa terra, e como já foi prometido pelos espíritos, né? O Dr. Bezerra de Menezes já falou muito disso, o Manuel Filomeno de Miranda tem falado muito nisso, que espíritos de escola estão reencarnando para ajudar no processo de evolução do planeta, e a gente se surpreende às vezes com crianças que, caramba, como é que a criança faz isso? Alguns jovens, caramba, como é que um jovem ainda nessa idade já tem uma mentalidade dessa? É isso, é o espírito que trabalhou essas condições internas e ao reencarnar traz todos esses ganhos para a vida diária, não é? Então, é isso. Nós precisamos continuar nesse processo de autoconhecimento, para que nós possamos nos corrigir.
Nós, na doutrina espírita, falamos muito da reforma íntima. Como é que a gente vai reformar se a gente não sabe o que está errado? Como é que a gente vai reformar se não sabe o que está quebrado? Então, o primeiro passo, como diz o Jung, não é pensar em ser perfeitos, vamos pensar em ser conscientes. Vamos ter consciência das nossas necessidades, para trabalhar essas necessidades, e a tal evolução que a gente espera, ela vem como consequência natural dos fatos. A evolução não é algo a ser construído, eu vou construir a minha evolução, não. A evolução é uma consequência natural. Repito a frase do Jung: não nos preocupemos em ser perfeitos, nos preocupemos antes em ser conscientes. Uma vez conscientes, podemos perseguir os nossos objetivos imediatos e resolvê-los. E aí, naturalmente, a evolução vem. Eu espero ter contribuído com todos os presentes encarnados e desencarnados, que nós busquemos na doutrina espírita essas informações, que essas informações gerem conhecimentos em nós e que esses conhecimentos nos possibilite essa reforma, essas mudanças interiores de pensamentos, de atitudes e de comportamentos. É o que todos nós esperamos. Muito obrigado pela atenção de todos. Fiquemos todos na paz de Jesus. Muito obrigado.